Mas a reforma protestante, qual que você acha que é a importância dela e por que a gente deve comemorar ou não essa data? Poxa, bacana. A nossa história é a nossa raiz, é da onde a gente surgiu e da onde surge o cristianismo. Então, todo cristão tem que comemorar, sim, e tem que ter conhecimento dessa data e pode aproveitar e comer os docinhos também, não faz mal nenhum, não, doce, travessuras, mas eu acho que o importante é ter a base mesmo, saber nossa origem, né? Porque a gente sem identidade não existe. Então, a reforma protestante é a nossa identidade. Mas aí você acha que a polêmica, SUS e cristãos são só os protestantes. Você se separa assim dos católicos? Você acha que isso é a nossa origem cristã ou a sua origem protestante? Então, na verdade, tem essa questão muito complicada, né? Porque foi uma divisão na história, né? Entre cristão católico e cristão protestante. Tem muita gente que às vezes está dentro da igreja e não tem um perfil total de cristão. E tem muita gente que está dentro da igreja católica e que tem um perfil de cristão de fato. Eu acho que no último dia a gente vai ter muita surpresa aí de pessoas com vidas no meio protestante, mas que nem sempre eram pessoas de fato de Deus. E pessoas no meio católico que têm uma vida totalmente devota a Deus. Acho que a reforma ela vem para marcar a história, né? Ela vem como uma data histórica, mas não é ela quem define de fato, talvez eu tenha me colocado da maneira errada, aquilo que nós somos. É um divisor na história, mas a Sim, reforma grande mesmo que entendi. nos faz entender quem somos é aquilo que nós somos dentro de nós, dentro de nós. Essa é a grande reforma da nossa vida de transformação, de mudança. Acho que daí a reforma protestante ela serve de reflexão para nós, para que a gente tenha essa ideia realmente de quem nós somos, né? Acho que o Hernani está com problemas de transmissão. É isso aí. Mas continuando aqui o que o Hernani estava falando, eu acho interessante que quando a gente chega perto dessa data, a gente tem uma movimentação grande hoje em dia, né, pelo, pelas redes sociais, né, começa a postar os solas, né, os 5 solas lá Isso. e as coisas, e aí o povo começa a lembrar da, da, da Reforma Protestante, lá de Martim Lutero, e todas as 95 teses, um monte de gente posta um monte de coisa. Mas você acha também, Suzy, que rola uma modinha nesse negócio aí de todo dia 31 e as pessoas postam sem saber muito bem o que é? O embasamento, por exemplo, da Reforma Protestante, você acha que o povo sabe realmente o que aconteceu e o que nós temos hoje daquelas 95 teses que Lutero elaborou e botou na porta lá do. Você acha que a gente hoje, a nossa. Nós que nos dizemos protestantes, nós conseguimos falar sobre isso hoje de uma forma coerente e nós vivemos alguma coisa daquilo? Ou parece que hoje a grande maioria se perdeu, não sabe o que está falando, só fala porque é modinha e rola aquela coisa da dicotomia com Halloween, sempre a mesma data? O que você acha? Mas é bem por aí mesmo. O povo gosta de moda, né? E Facebook é ótimo para isso, né? Então a gente vai postando mesmo e às vezes não tem conhecimento. E a reforma, assim, ela deveria ser a nossa história, a nossa base, a nossa raiz, e a gente correr atrás, realmente. Martinho foi o grande cara que teve essa sacada mesmo de ler, interpretar e ser usado, iluminado pelo Espírito Santo para entender mesmo a palavra da maneira correta. Mas hoje em dia o povo não está nem aí, não. Nas igrejas mesmo, o pessoal vai, frequenta, mas se perguntar quem é Martinho Lutero, vai perguntar, nem sei quem é. Às vezes a responsabilidade fica mais na liderança mesmo, os pastores, algumas pessoas que buscam conhecimento, mas não tem informação sobre isso, não. O que a gente vê hoje, na verdade, é que precisa de uma outra reforma dentro das próprias igrejas mesmo, né? Então, a nossa essência se perdeu. Quando você fala das 95 teses, o que sobrou para a gente hoje nas igrejas, eu posso dizer que praticamente nada, porque a gente não tem interesse em conhecer a palavra, a gente não tem noção do que é a graça de Deus, a gente não reconhece a soberania dele nas nossas vidas, a gente vive num mundo que é um mundo social religioso, que é bacana estar na igreja, que é bacana bater papo, mas aquele compromisso, aquela devoção, aquela busca e reconhecimento de soberania de Deus como Lutero teve, e está muito longe.
Tá longe. Até esse lance, por exemplo, poucos sabem que eu digo assim, a minoria que estuda a reforma protestante na sua base, vê que a grande base dessa reforma, na verdade, dos solas lá, é o da escritura, né? Que ele tira a escritura como a base, o fundamento para todas as coisas. E a gente vive hoje um grande distanciamento em alguns níveis, né? Tanto raso quanto profundo, da escritura mesmo sagrada, né? A gente tem ao mesmo tempo que tem as pessoas que vivem uma fé sem a escritura, né? E vivem só de citação, aquelas citações proverbianas, né? Que você tira de um... eu vou frase de caminhão, posta no Facebook, não sabe muito bem de onde tirou, não sabe em qual parte da Bíblia que tá. Ao mesmo tempo que tem os caras, citações muito profundas, só que eles citam teólogos que estudaram a Bíblia e tomaram por consentimento uma posição, uma interpretação hermenêutica sobre aquilo. Ou seja, dos dois lados a gente tem um esvaziamento da escritura, né, do sola escritura. Então, assim, parece que a gente não vive mais essa questão do sola escritura, né? O Hernani, enquanto você estava passeando pelo centro de São Paulo, nós estávamos falando... Eu estava falando com a Suzy aqui que parece que houve um esvaziamento dessa questão base da reforma, que é o sola escritura, né? E o principal movimento de Lutero, na verdade, se baseia todo na escritura, que a escritura é a fonte de todo conhecimento e para toda a reforma protestante. E eu estou falando com ela aqui agora justamente isso, que nós temos os níveis daquelas pessoas que citam as passagens bíblicas, vivem da fé por petiscos, né? Essas coisinhas assim que lança para poder postar alguma coisa no Facebook, de vez em quando acha alguma coisa legal e escreve, ou as pessoas que de uma maneira mais profunda vão só para os teólogos e citam os teólogos que estão estudando de uma maneira da ótica deles a Bíblia, mas também que já virou uma referência que não é a Bíblia, né? Então eu estou falando mais sobre isso com ela agora. Talvez seja um desdobramento da reforma, né? Eu acho que a gente tem na reforma protestante um marco importante, porque é importante frisar também que a intenção de Lutero ao colocar as teses lá na igreja não era romper com a igreja. Ele queria realmente reformar a igreja, mudar um conceito que estava sendo disseminado na igreja cristã na época, que era a igreja católica. E eles romperam, na verdade a igreja rompeu com eles, né? Eles foram excomungados, ele e os outros que participavam. Mas o que desdobrou disso, o protestantismo que a gente tem hoje, tem muito a ver com aquilo, genuinamente o que Lutero e aqueles homens bastante corajosos, por sinal, fizeram, porque aconteceu realmente um esvaziamento do sentido do que eles fizeram, e aí hoje a gente tem um protestantismo muito mais, talvez até mais próximo dos motivos que levaram Lutero e os reformadores a romper com a Igreja Católica do que propriamente dito com os valores protestantes deles. Então a gente vai ter o envolvimento político da igreja, né? A gente teve aí um dos temas, foi o Crivella, que é bispo da Universal, que foi eleito no Rio. Um dos motivos dos protestos deles era a igreja como um instrumento político, as indulgências, ou seja, as ofertas em troca de salvação, de favores, e N outros fatores lá que hoje, se você for ver, são a mesma coisa. Característica bastante da igreja evangélica, principalmente brasileira. Então, talvez seja por aí que a gente precise de uma contra-reforma e várias reformas em cima das reformas, porque, infelizmente, a igreja meio que se perdeu no processo.